16 de setembro de 1817, Dom João VI, rei de Portugal, assinou a Carta Régia que possibilitou Alagoas se tornar capitania e se desvincular da capitania de Pernambuco. Nas comemorações desse acontecimento histórico importante para os alagoanos, uma indagação se faz necessária no contexto da conjuntura social, econômica, política e cultural. Existe a alagoanidade? É um trecho do texto do poeta e ensaísta Rosalvo Accioli e tem o nome, o título de Dissensões sobre a Alagoanidade. A gente, além deste tema, vai discutir com ele também e conversar sobre poesia e sobre esse novo trabalho que foi lançado aqui, Escritores Contemporâneos em Alagoas, que é esse novo livro que foi lançado recentemente aqui em Maceió, em Alagoas, e que o Rosalvo esteve e está à frente, tanto na construção do livro, quanto agora na divulgação desse material importantíssimo, né, para a história da literatura alagoana. Primeiro, Rosalvo, muito obrigado, agradecido você voltar ao nosso programa, sempre será bem-vindo, pelo respeito que nós temos por toda a história sua na literatura de Alagoas, não é? É até um apostolado que você faz esses anos todos. E você também como grande poeta que o é. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado também. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa, que abre espaço para todos os escritores, os artistas alagoanos. Obrigado. E eu me sinto à vontade para responder as perguntas que você precisar formular. Primeiro eu queria saber então sobre esse novo trabalho, Escritores Contemporâneos em Alagoas, não é? Como é que surgiu, as pessoas que estão aqui, que compõem esse material, esse trabalho magnífico, é importantíssimo, historicamente, não é? Muito importante. Bem, esclarecer que este projeto iniciou-se durante os encontros que eu realizo na minha residência. Encontros literários, também com os vieses artísticos, que frequentam também músicos, pessoas interessadas em artes plásticas ou artistas plásticos, artistas em geral. E no início deste ano de 2017, eu comecei a argumentar sobre a importância de nós nos unirmos para viabilizar a publicação de um livro que tivesse escritos inéditos nossos. E também tinha proposto que nós criássemos um fundo cultural de edições de livros para que nós pudéssemos, cada um contribuindo mensalmente com um valor determinado, nós pudéssemos capitalizar recursos para editarmos nossos livros. E sugeri que o primeiro livro nesse projeto de publicações seria uma coletânea. Todos concordaram, houve adesão à minha proposta e eu fiquei incumbido de fazer a logomarca, criar o selo, que é o selo chamado Memorial, e a coleção Memorial, relacionada ao selo Memorial. E que o projeto, por mim pensado, seria publicação da coletânea, primeiro volume do selo Memorial, da coleção Memorial, e na sequência, os demais escritores, que são em número de 13, seriam publicados mediante um sorteio. A cada sorteio, o escritor escolhido terá a sua obra publicada. Então, na sequência, virão os volumes seguintes, até completar esse primeiro ciclo de edições.
Então, quantas pessoas participaram desse primeiro trabalho? Nessa primeira publicação, publicaram obras, participam 14 escritores, que eu gostaria de citar, até porque, para não ser traído pela memória, citar aqui os nomes. Participa dessa coletânea Arnaldo Paiva Filho, Bruno Acioli, Carlos Alberto Moliterno, Cléo Soares, Enaura Quixabeira, Luana Teixeira, Maria de Lourdes do Nascimento, Rita Codá, Ronaldo Carlos, Ronaldo de Andrade, a minha pessoa, Rosalba Acioli, Sérgio Prado Moura, Vanessa Almena e Valnei Menezes. Uhum. Este pessoal, escritores, eles solicitaram que eu organizasse o livro, queriam que eu fosse organizador. Embora qualquer um deles poderiam também fazer esse trabalho de organização, mas, por fim, eu fiquei responsável pela organização e aproveito para fazer um esclarecimento em relação ao título, Escritores Contemporâneos em Alagoas. Há uma enorme quantidade de escritores em Alagoas, naturalmente, que também são contemporâneos, deixar bem claro isso. Mas, como nós nos unimos e que nós somos contemporâneos, então viabilizou-se a publicação dessa obra. A outra questão também, quando organizei a coletânea, eu pensei num crítico literário e de artes, renomadíssimo aqui, mas um tanto já esquecido pelo tempo, que chama-se Manuel Caldas, um expoente da crítica literária e do ensaísmo aqui em Alagoas. Uhum. No final da década de 50 e durante os anos de 1960, 1970, 1980, o Manuel Caldas contribuiu enormemente para a cultura alagoana, publicando ensaios, crítica literária nos jornais Gazeta de Alagoas, Jornal de Alagoas, Jornal de Hoje, em revistas também, e em todos os aspectos, em vários segmentos. Ele escrevia crítica literária sobre obras publicadas naquele período, escrevia sobre cinema, comentando os filmes que ou passavam no cinema ou que passavam na televisão. Também fazia a crítica, a análise das artes plásticas e, sobretudo, da música, a música popular e a música erudita. Sobretudo o jazz, porque ele é especialista em jazz. Tanto é que ele tem um programa na TV, na Rádio Educativa. Já faz bastante tempo. Diariamente, ao meio-dia, de meio-dia a 1h da tarde, na Rádio Educativa de Alagoas. E ele, contactado por mim, através de telefonema, eu perguntei a ele se ele poderia ler esta coletânea, os originais da coletânea, e se ele, depois da leitura, considerasse que ela estava aprovada, eu gostaria que ele fizesse o prefácio da coletânea. E depois que ele fez a leitura, ele me telefonou avisando que estava satisfeito com a produção, que ele considerou de bom nível, de excelente qualidade de produção literária, e ele disse que faria o prefácio. Então, somamos um momento desse, somamos as nossas criações, produções, né? Então, ele com o aval dele e nós, os 14, com os nossos textos para o conhecimento dos alagoanos e dos interessados em geral em outros estados, que nós vamos também fazer divulgação desse livro lá fora, em outros estados. Você pretende dar continuidade, claro, né? Então, a esse trabalho, ou seja, outros virão. Outros virão. O importante é o seguinte, que a coletânea foi a maneira de nós mostrarmos o nosso trabalho, criar um interesse
nos leitores. E nessa sequência, a partir dos sorteados, virão os outros volumes. Então, cada autor que está aqui relacionado a essa coletânea terá seu livro publicado nesse selo memorial. Um aspecto também interessante para se colocar é que, em relação a essa seleção, que não deixa de ser uma seleção, desde o início não deixa de ser uma seleção, é pelo critério da qualidade do texto, da qualidade literária. Entendi. Tanto é que quando surgiu a oportunidade de viabilizar essa publicação, eu pedi a todos que eles me entregassem textos inéditos. E eu disse que o critério seria o critério da qualidade literária. Naturalmente, eu precisei fazer uma leitura prévia, e aí já me agradou todos os textos que foram entregues, até porque eu disse, vocês me entreguem o melhor do que vocês estão fazendo, o melhor do que está sendo produzido. Entendi. Então, tem textos surpreendentes. Me perguntaram, num desses momentos, após o lançamento do livro, que consideração fazia com outros momentos da literatura em Alagoas, que tiveram vários momentos especiais na literatura. Por exemplo, quando foi lançado o 14 Poetas Alagoanos, uma obra que foi selecionada por Valdemar Cavalcante, se não me falha a memória, no ano de 1974, uma publicação do Departamento de Assuntos Culturais. Este é um exemplo que eu estou colocando, que houve um momento especial também de publicações, então, que surgem escritores. Então, esse ciclo de surgimentos temporais, ao longo de todas essas épocas, das décadas do século passado, e agora nessas duas primeiras décadas do século XXI, são coerentes com a produção literária. E há um certo fluxo. Há muita gente produzindo em Alagoas, há um incentivo enorme para produzir. Eu também incentivo sempre todos os que vão ao encontro literário, que eu realizo uma vez por mês, aos sábados. Mas há uma produção enorme aqui em Alagoas. Porém, não quer dizer que toda essa produção ela seja de alta qualidade ou de qualidade satisfatória. Há pessoas que estão publicando, mas que o resultado do trabalho apresentado deixa a desejar por vários aspectos do contexto de uma análise mais acurada da literatura, do fazer literário, da criação literária, das técnicas. Enfim, há um aspecto a considerar em relação a essas produções. Então, muitos se lançam prematuramente, sem fazer uma autocrítica. E a autocrítica é necessária, indispensável para qualquer autor, escritor iniciante. E também eu gostaria, agora já no próximo bloco, da gente conversar sobre a alagoanidade. Já já a gente retorna no programa Café com Poesia com o poeta e ensaísta Rosalvo Acioli. Já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor.
ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Então, retornando, intervalo, o programa Café com Poesias. E o Café com Poesia, o nosso programa hoje, tem a honra de receber o poeta e ensaísta Rosalvo Acioli. E Rosalvo, além de poesias que existem, poemas que tem no livro, tem também ensaios. Um deles é um ensaio que você escreveu, que eu li na abertura do programa, falando sobre a lagoanidade. E muito se pergunta, principalmente nesse momento agora que Alagoas está vivendo aí da celebração dos 200 anos, né? Existe a lagoanidade? Existe essa identidade alagoana? Considero que sim, existe a lagoanidade e ela perpassa todo momento histórico nas comemorações dos 200 anos da emancipação política e administrativa de Alagoas. Quando Alagoas se tornou independente da capitania de Pernambuco, naturalmente foi criada a capitania de Alagoas, houve um processo de formação da nossa identidade cultural. Quando eu me refiro à identidade cultural, eu estou me referindo a todos os contextos que estão contidos na cultura. O conhecimento científico, o conhecimento educacional prático, a pesquisa, a história, a geografia, a ciência, enfim, todo esse aspecto. E Alagoas, surpreendentemente, é um estado que contribuiu em todos os segmentos da nossa sociedade, todos os segmentos, todos esses segmentos, cultural, econômico, social, político, com grande impacto no Brasil. Se nós voltarmos a olhar para o passado, nós vamos ver que tem a contribuição de Tavares Bastos, no contexto nacional, não só em Alagoas, também nacional e internacional. A contribuição também do Barão do Penedo também, ou de Penedo, como uns preferem dizer assim, Barão de Penedo ou Barão do Penedo, que tornou-se um diplomata importante, inclusive criou condições para que melhorasse a diplomacia na América Latina e fora também da América Latina. Tem contribuições também na literatura, nas ciências. O Dias Cabral, que foi um médico e um botânico, foi um dos pioneiros no Brasil na concepção de medicamentos baseados na flora e na fauna, principalmente na flora brasileira. Ele radicou-se no Rio de Janeiro. E é preciso compreender que mesmo os alagoanos que se radicaram em outros estados e que não estavam aqui, mas eles contribuíram para esse processo de alagoanidade. O Visconde de Sinimbu, né, que foi também muito importante. Visconde de Sinimbu, outra personalidade importantíssima. Ana Lins. Ana Lins, que foi uma das militantes que tiveram a coragem de confrontar-se com o movimento revolucionário de Pernambuco. Houve aquela tentativa, né, de fazer uma revolução contrária ao Império Português, mas a história é a história, e nesse contexto dos 200 anos, a contribuição dos alagoanos ela é fundamental. Por exemplo, no segmento militar, nem precisa falar muito, mas está aí a história, na história a contribuição dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca como o proclamador da República e o Floriano Peixoto como consolidador da República. E uma influência enorme no país. Sim. Não deixa de haver uma lagunidade. A contribuição, até voltando um pouco no tempo, do general Hermes Ernesto da Fonseca,
que foi um militar brilhante, estrategista, que participou da luta contra os paraguaios na Guerra do Paraguai, naquele momento histórico. E que foi ele uma liderança que possibilitou a vitória brasileira. Isso é um aspecto que é pouco compreendido ou pouco conhecido, né? Pouco considerado, talvez, assim. Mas é importante, faz parte. E toda essa contribuição dele serviu nacionalmente para que o Exército Brasileiro desenvolvesse as técnicas que foram aproveitadas por ele nos combates. Então, isso é um aspecto da lagoanidade, não deixa de ser. Ela perpassa o tempo, ela está presente atualmente. E um aspecto também considerar, do ponto de vista também científico, a contribuição do Guedes Muniz, um brigadeiro alagoano, que foi um dos pioneiros da aviação brasileira. Ele criou aviões, ele concebeu, projetou aviões. É um alagoano, contribuiu para essa evolução da aviação brasileira. Anísio da Silveira, uma extraordinária personalidade da medicina, da psiquiatria, que revolucionou, porque ela considerava o eletrochoque ou o tratamento através de aplicação de glicose nos pacientes internados nos hospitais, nos hospícios, melhor dizendo, algo abominável. E ela encontrou uma maneira, através das artes, da cultura, do teatro, ela encontrou uma maneira de tratar, de humanizar esses pacientes. Terapia então, ocupacional. Está essa lagoanidade projetada. E na literatura, se a gente for especificamente tratar da literatura, aí tem uma série de publicações extraordinárias. Para citar algumas, temos a publicação do Canto Nativo, do Jaime de Altavilla, que é toda ela telúrica, o canto todo telúrico voltado para a nossa terra, para as riquezas, para nosso folclore, para as nossas tradições. O Jorge de Lima, com os poemas negros, extraordinariamente tratados, relacionados com também aspectos da negritude, do folclore alagoano, das histórias pitorescas, da tradição da Casa Grande, do interior, dos engenhos, que muito bem você apresenta com interpretação extraordinária, os poemas dele. Então, existe uma enorme tradição. O Lê do Ivo, com Finisterra, se nós falarmos agora mais recente, no final do século XX, que é uma publicação da década de 1970, o Finisterra é uma obra extraordinária. Toda ela extremamente permeada de alagoanidade. Esse livro, essa obra também? Também. Essa obra também. Eu acho maravilhosa. Esse livro eu ganhei de presente hoje, inclusive, quero agradecer ao meu querido amigo, professor Fernando Lobo, que é diretor do Museu da Imagem e do Som, que me presenteou com este livro do Lê do Ivo, que eu conheci e tive assim com ele momentos maravilhosos assim de aprendizado. Não é um homem fantástico, um intelectual maravilhoso e um grande poeta, não é? E também na vertente romanesca, o Ninho de Cobras. Ninho de Cobras. É um livro extraordinário, permeado também de alagoanidade. Está lá todas as nossas raízes culturais, sociais, econômicas, ideológicas, tudo está ali no livro. O Mestre Graça. O Mestre Graça, com São Bernardo. São Bernardo. Breno Ascioli. Ou com o Vidas Secas. O Breno Ascioli com João Urso, que é o retrato dele, menino, João Urso, enfim, todo aquele contexto da vivência dele, que traz da própria terra. Exatamente. A convivência, a vivência, as circunstâncias da vida, dos acontecimentos da vida. É muito interessante essa força da literatura em Alagoas, não é? Muito.
é muito interessante. Enfim, em todas as artes, não é? Nas artes plásticas também, a gente vê uma força incrível. Mas a literatura, a força de Alagoas na literatura é internacional, né? Exatamente. Então, é um reconhecimento, não só no Brasil, mas no exterior, das obras literárias dos escritores de Alagoas. É um peso muito grande e a gente se sente orgulhoso. Eu já fui fazer trabalhos no Rio, em São Paulo, por conta da nossa literatura. Não sou escritor, sou ator, mas interpretando textos da nossa literatura. Já fui para Portugal, já fui em África, só para a nossa literatura. É isso. Interpretando poemas, interpretando textos de escritores e poetas alagoanos. E quando eu cheguei lá, o pessoal já conhecia. E não era uma, duas pessoas, muita gente conhecia. Então a gente não tem dimensão dessa produção literária, tanto de vocês, que produzem agora, nessa contemporaneidade, como pessoas que escreveram há um certo tempo atrás. Agora, essa coisa dessa identidade, dessa marca, que se fala tanto, do que é o alagoano. O que é o alagoano? Já se tem muitas... Não, tem os caetés, tem os cruzinhos, tem os quilombolas, os holandeses que aqui estiveram, os portugueses. E o alagoano é uma mistura disso tudo tal. Mas tem uma marca de uma identidade, como tem, por exemplo, você vê forte na cultura e da identidade do povo de Pernambuco, nosso vizinho, que a gente veio de lá também. Então esses 200 anos já é uma geração, já é tempo suficiente para criar, cristalizar uma identidade, você acha? Acho que sim, está cristalizada, está consolidada, sobretudo, essa identidade. E nós temos uma produção em vários aspectos, em vários segmentos da música, da cultura em geral, da literatura, até científica, que não fica nada a desejar a Pernambuco. E olha que eu diria mais, ouso dizer, que nossa contribuição à literatura ela é tão rica, tão importante como a de Pernambuco. Não fica a desejar, em momento algum, a de Pernambuco. Uhum. Até porque, se nós formos pesar numa balança a contribuição dos autores alagoanos e dos autores pernambucanos, nós vamos perceber que há uma dimensão até maior em relação aos alagoanos. Uhum. Basta citar Jorge de Lima e Graciliano Ramos. Esses dois. Agora, eu queria também reportar-me a duas figuras muito interessantes que estão esquecidas e que são merecedoras de todo o nosso crédito, nosso apoio e da nossa divulgação. Paulino Santiago, Uhum. que foi integrante da Academia Alagoana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, um pesquisador notável, um estudioso da nossa linguagem, Uhum. da nossa linguagem indígena, da linguagem do folclore alagoano e que publicou obras importantes. Inclusive, ele é mencionado na década de 40 no The New York Times, Maravilha. nos Estados Unidos, como uma importante obra. E o outro nome? O outro nome seria o do autor de Banquete das Alagoas, o Manuel Diegues Júnior. Manuel Diegues Júnior. Maravilhoso. Para citar esses dois nomes, que são obras importantíssimas, né? Eu queria agradecer muito a Sim. sua presença. Volte quantas vezes aqui Muito você obrigado. achar que deve. E a gente termina o programa de hoje com um pequeno poema do Lê do Rio que diz assim: que me deixem passar, eis o que peço, diante da porta ou diante do caminho, e que ninguém me siga na passagem. Não quero companheiro de viagem, nem quero que ninguém fique a meu lado. Para passar, exijo estar sozinho, somente de mim mesmo acompanhado. Mas se acaso me pendirem de passar, por ser eu diferente ou indesejado, mesmo assim passarei, inventarei a porta e o caminho e passarei sozinho. Até o nosso próximo encontro.